O meu nome é Walter Leite. Vou trazer um tema que é um lema estoico. E eu já fiz um vídeo há algum tempo atrás sobre ele e vou fazer uma nova avaliação. O que não tem solução, solucionado está. Vou usar a linguagem do coração e a minha experiência pessoal. Um problema, um desafio que uma pessoa está passando, gera uma compulsão por uma solução. E é comum a gente ouvir pessoas dizerem: eu estou com um problema e preciso resolver esse problema. O que significa preciso resolver esse problema? Precisa fazer sanar o problema? Precisa encontrar uma resposta definitiva para aquelas dificuldades? E se o caso for daquele tipo que a pessoa não tem poder sobre ele, que a solução não se encontra com a pessoa, o que fazer diante de algo que já é definitivo? Este lema, bem curtinho, ele dá a resposta para todos esses aspectos. E que nós vamos agora observar. Primeiro ponto, ele diz que nem tudo na vida vai ter solução. E às vezes tem solução, mas não é a solução desejada, almejada pela pessoa. Portanto, a compulsão por uma solução, ela só vai gerar um sofrimento cada vez maior. É o que o estoicismo fala, e ontem na live foi bem discutido, e mostra que o sábio estoico é aquele homem que sabe separar aquilo que está a seu alcance, aquilo que está sobre a sua guarda, sobre o seu poder, que ele tem alguma possibilidade de atuar em cima, daquilo que ele não pode. Então, se uma pessoa vem praticando o estoicismo, este lema não vai ser necessário, porque a pessoa já separou, evidentemente. O que não tem solução, evidentemente, o que não tem possibilidade da resolução pela própria pessoa, daquilo que a pessoa pode resolver. Este é o primeiro ponto. Eu perguntar, eu estou diante de um conflito, eu estou diante de um problema. A primeira pergunta que eu tenho de fazer não é qual a solução. Não significa isso. Qual a solução que eu posso... Não, significa assim, eu tenho possibilidade de resolver este problema, esta situação, eu tenho possibilidade de atuar e transformar e mudar este quadro? É a primeira pergunta. Se a resposta for sim, você tem poder. Neste caso, então, vai caber a segunda pergunta. E qual será a segunda pergunta? O que é que eu posso fazer de melhor para solucionar este problema? O que eu posso fazer de melhor? Porque às vezes eu tenho possibilidade de atuar em cima de um problema, como eu não fiz a sondagem de qual a melhor forma de atuar sobre este problema, o que é que vai acontecer? Eu vou atuar de forma equivocada, vou atuar de forma imprecisa ou de forma errada mesmo. E no lugar de melhorar ou solucionar a questão, eu vou gerar outros problemas. Então, primeiro ponto, esse problema está sobre a minha guarda? Está. Está sobre o meu poder? Sim. Então, qual a melhor ação? Qual a melhor atitude que eu posso realizar? Então, diante desta pergunta, a pessoa vai ter de avaliar
as inúmeras situações que podem acontecer. A pessoa pode ter de ter uma ação real, definitiva. A pessoa pode ser necessário usar uma assertividade. A pessoa às vezes tem de cortar na carne, tem de fazer alteração na sua vida, no seu padrão de existência. E quando ele pergunta qual a melhor atitude, ele deve pegar um lápis e um papel. E quando surgirem as ideias, ele colocar logo de imediato. E procurar, então, a melhor forma de resolver a situação. Resolver sem gerar outro caos, sem gerar outro problema. Se a primeira pergunta que foi feita, este problema que eu estou enfrentando, está sobre a minha guarda? Eu tenho poder sobre ela? Se a resposta for não, não tenho nenhum poder. Então, neste caso, eu tenho de me qualificar espiritualmente e só me resta uma atitude. É o que a oração da serenidade nos garante. Aceitar. Evaldo, mas aceitar eu aceito. Será que você aceita? Muita gente confunde o aceitar. Quando a gente fala aceitar, não é da boca para fora, não. Não significa aceitar eu dizer apenas que aceitei uma situação. Quando a pessoa aceita, o problema será dissolvido. Não existe mais problema. Dá para entender esse aspecto? Só existirá problema quando a pessoa não aceita aquela situação. A pessoa não aceita aquela situação. E aí, neste caso, gera uma dualidade, gera uma divisão entre o fato que está acontecendo e aquilo que eu não quero que aconteça. Então, diante desse quadro, se não tem solução, se eu não tenho possibilidade, não é nem não ter solução, eu não ter possibilidade de atuar em cima para encontrar uma resposta adequada, e eu continuar sem aceitar, ponto final. Vou me agarrar ao sofrimento, vou me agarrar ao caos, vou me agarrar à autopiedade, ao ressentimento, vou evidentemente sofrer. Então, se a pessoa precisa de aceitar, e se a pessoa então tem que começar a buscar uma aceitação. Ora, mas para que a pessoa aceite algo, a Elizabeth Kubler-Ross, uma médica psiquiatra norte-americana do século passado, ela trabalhando com doentes terminais, e ela diz que para que a pessoa aceite qualquer coisa, tem de passar por 4 estágios. O primeiro estágio, a pessoa está diante de um problema, diante de um conflito. Nesse caso, ele não tem poder de atuar. Ele não tem poder de solucionar. Por ele mesmo, este problema não tem solução. Muito bem. Então, quando a pessoa vai examinar a situação, a primeira coisa, isso aí tanto faz você perder uma cédula de R$1, uma moeda de R$1, uma cédula de R$2, ou ou ter um divórcio, ou perder seu emprego, ou estar com a doença terminal. Não importa se o problema é leve ou grave. Então, a pessoa, diante de algo que precisa aceitar, ela vai passar por um processo subjetivo de aceitação. E a doutora Elizabeth, ela didaticamente apresentou essas quatro etapas que a pessoa passa para, de fato, aceitar. Primeiro é negação. A pessoa diz, não pode estar acontecendo comigo, não. Negar não é mentir. Negar é não perceber. Negar é não querer ver e não conseguir perceber. Então, o primeiro estágio é a negação.
Mas a mesma pessoa negando, o problema, a situação vai continuar. O sofrimento, a dor vai continuar. Mesmo que a pessoa diga, não, isso não está acontecendo, ele vai ficar evidente que está acontecendo, a dor vai continuar. Então, o segundo estágio, a pessoa vai fazer uma negociação consigo mesma. Negociar. A pessoa vai buscar alternativas. Se eu fizer isso, vai melhorar a situação. Se eu fizer aquilo, ainda começa a fazer propostas para si mesmo. Quem nunca fez isso diante de uma situação, diante de um problema? A pessoa vai passar pela negociação. Mas mesmo negociando, no caso do NoFap, a pessoa olha para dentro de si, primeiro estágio. Eu sou compulsivo em masturbação e pornografia. Não, não sou não. Não sou, é só lazer. Aí ele começa a não querer ver, mas continua praticando. A dor é tão grande que ele não consegue. Aí ele vai para o segundo estágio. Ele vai negociar com ele. Eu só vou ver agora pornografia nos finais de semana. E não consegue. Eu só vou agora me masturbar, não vou mais ver pornografia. Não consegue. Ele faz pactos de melhora consigo mesmo e não consegue. Evidentemente, a dor continua, o problema continua, aí ele passa para o terceiro estágio. Ele sente raiva. Ele sente uma raiva dele mesmo, ele sente uma raiva da situação. A raiva interior é grande. Portanto, diante da raiva, a situação ainda perdura de dor. O conflito, o problema continua, sem solução. E ele com muita raiva. Então, ele descobre que ele nada pode fazer. Entra na fase da tristeza, o quarto estágio. E ele sente uma angústia, uma depressão consigo mesmo, uma tristeza. Quando ele chega nesta fase, ele está pronto, ele aceita e se transforma. Tem gente que morre, tem pessoas que não conseguem aceitar uma situação. Ela fica na negação a vida toda. Muitos alcoólatras, você está vendo que ele está morrendo, ele diz, não, ele continua dizendo, eu bebo quando quero e paro quando quero. Muitos dependentes aí de compulsão sexual da mesma forma. Muitos adictos em droga, muitas pessoas que são codependentes ou dependentes afetivos não conseguem enxergar. Então, são esses 4 estágios. E quando a pessoa aceita, a pessoa não tem mais o problema foi solucionado. Voltando ao lema agora. O que não tem solução, solucionado está. O que não tem solução é aquele caso que está diante dos fatos concretizados, finalizados. Então, o que é que não tem solução? A morte de um ente querido. Não tem solução. Se não tem solução, ele está resolvido. Há um divórcio concretizado. Não tem solução. Porque está definitivo. E mesmo que a pessoa vá tentar uma reaproximação, isso aí não quer dizer que ele vai ter uma solução adequada. Porque quando chega no ponto do divórcio é porque o amor já foi embora há muito tempo. Quando a pessoa perde o emprego e é definitivo, e a pessoa está com câncer, uma doença terminal, ele não vai deixar de ter essa doença, ele pode até se curar, melhorar. Então, o que não tem solução, a gente vê e observa, cai naquela parte da oração de serenidade que não existe uma resposta, uma efetiva solução através do meu esforço e da minha participação. Então, é muito sábio esse dilema, porque ele disse que o que não tem solução, solucionado está. Eu não tenho que me preocupar com aquilo que não tem solução. Eu tenho sim de estudar e de avaliar aquilo que tem solução. Às vezes, existe uma solução.
Mas só que a solução não é a que eu queria. Por isso, o que não tem solução, solucionado está. Porque não vai... É o caso de uma separação que um dos cônjuges não quer separar. A única solução que o cônjuge imagina, o dependente, é reatar a relação, voltar a conviver. E como o outro cônjuge não quer, não deseja, quer correr 1.000 quilômetros de distância do outro, então aquela solução pretendida não vai existir, nunca, porque só existiria se os dois quisessem. Nesse caso está solucionado, não tem mais o que fazer. Deixa essa mensagem. É um lema estoico. O estoicismo trabalha com isso, separar o que você pode tem poder daquilo que você não tem poder e atuar da melhor maneira para solucionar aquilo que você pode. Deixe essa mensagem, se o amigo gostou, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sino para receber novos vídeos, dê seu like. Agradeço a todos pela preferência. Gratidão. Sinto muito, me perdoe. Te amo. Obrigado.